quais são as principais dores ou buscas do produtor com vocês aí em primeiro? O que ele quer resolver primeiro? Eu acho que o principal sempre é essa parte financeira. Eu acho que o principal sempre é essa necessidade. Nós temos os casos dos clientes, produtores que nos procuram porque de fato precisam de recurso, precisam captar sim. recurso, então precisam de uma informação mais organizada para apresentar para o banco, ter essa parte de negociação de taxa de juros, enfim. Mas a gente também tem o caso do produtor que não é uma necessidade de caixa, mas ele está vendo uma necessidade de gestão. Então, às vezes, ele, eu tenho interesse, chega para mim propostas de compra de fazenda e eu não sei se eu compro ou não. Porque normalmente fazenda você compra parcelado por ano, né? Então eu não consigo ver o meu caixa hoje, saber se eu vou ter condições financeiras de pagar essa parcela em 2027, Não 2028. dá para ser mais na emoção, né? Eu não consigo ter essa capacidade decisiva, né? Eu não consigo ver números, eu não consigo ter uma... E aí ele busca a gente para dar essa organizada, para trazer para ele essa visão mesmo, né? A longo prazo de forma efetiva, não é um fluxo da nossa cabeça. Né? Então a gente pega, tenta levantar sempre dados históricos, é muito importante, né? É um trabalho difícil, enfim, mas a gente gosta de ter quanto que gastou para a gente fazer esse acompanhamento, né? E para poder dar essa condição, mas normalmente sempre vem com essa necessidade sempre financeira, seja para crescimento, seja para investimento, ou seja para de fato capital de giro ali imediato mesmo. Legal. Bacana você citar isso, até o Luiz comentou sobre a questão do que o banco precisa, né? Então essa visão que vocês têm disso também para poder organizar de uma maneira, porque acho que você já me trouxe esse ponto algumas vezes, né? Fala assim, às vezes o produtor acha que tem todas as informações, mas as informações que ele tem talvez não sejam as informações que ele precisa, né? Então esse é um ponto que vocês trabalham para que ele possa ter o crédito de uma forma adequada e até se ele deve buscar esse crédito. E eu acho legal, por quê? Porque a partir do momento que você mostra uma organização, a gente gosta de falar que você tem os seus números na mão, você consegue negociar crédito. Então não vira aquela necessidade de eu tô apertado, eu preciso pegar o que aparecer. Não, você consegue Você vai negociar fazer uma crédito. aquisição Cara, eu tô vendo meus números aqui, eu tenho uma boa rentabilidade, meu fluxo de caixa tá bom, não tem como eu pegar nessa taxa, diminui essa taxa para mim. Então você consegue mostrar para o banco que ele não precisa, às vezes, o risco dele é menor com você, porque você é um cara controlado, você é um cara que você tem seu fluxo de caixa, você tem seu controle interno. Então a gente tem um costume aqui que os bancos às vezes gostam de rodar a fazenda. Então, de fato, o banco sai lá de São Paulo, manda uma pessoa, às vezes da Faria Lima, para vir aqui rodar as fazendas. Ele não vem porque ele gosta, porque ele quer ver soja. Ele está ali analisando seu nível de controle, seu nível de pessoas, sua estrutura, né? Então hoje o banco olha e a gente tenta mostrar isso, que o detalhe para o banco faz a diferença. Então quando ele chega, não, eu precisava de X relatório, não, eu tenho uma pessoa aqui que é o meu gerente financeiro, que ele tem uma equipe. Então para o banco tudo isso mostra um controle, sabe? Se um cara organizado desse, dificilmente vai se apertar, ou se ele fosse apertar, ele vai se apertar com antecedência, né? Então a gente também tenta mostrar isso, que muda o bolso também, porque diminui a taxa de juros, o banco consegue ver um controle maior, você consegue ter essa negociação de taxa, né? Você não precisa pegar o primeiro que aparecer na taxa que aparecer, você consegue, cara, eu tô vendo, né? Eu consigo debater, você entende? Eu consigo defender os meus números e brigar por taxas melhores, condições melhores. Muito bom. Falando em número, crescimento, qual que é o erro mais comum, assim, ao crescer, assim, sem estrutura? Eu acho que quando você cresce, né, quando o produtor, o empresário cresce, ele acaba se perdendo no sentido de ele não busca só o lucro, se é que você me entende, né? No agro ele não busca só o lucro, porque o lucro acaba sendo reinvestido. Ele faz ali às vezes uma retirada mensal para cobrir as contas da casa dele, as despesas pessoais, mas vai se reinvestindo. Ele não tem essa visão clara, né? E eu acho que o perigo do crescer tá aí, né? No sentido disso, Quanto cresceu, às vezes quanto chega uma proposta de uma fazenda, às vezes que eu vou pagar em 10 anos. Então você imagina para um produtor rural, ele tem que saber se daqui 10 anos ele vai ter capacidade financeira suficiente para pagar aquela parcela.
Perfeito. Né? Então, às vezes ele pensa ali num primeiro momento e não faz essa análise geral que muita coisa pode acontecer nesses 10 anos. Quebra de safra, o custo dos produtos pode aumentar, o preço da commodity pode diminuir, enfim, né? Levar em consideração todos esses altos e baixos. E eu acho que também em relação às pessoas. Normalmente o produtor tem um costume, né, uma cultura, eu diria, de... ele tem os de confiança dele. E aí ele acaba querendo que esses de confiança faça tudo. Entendi. Né? Então ele tinha... A mesma cultura que ele tem, né? Do faço tudo lá atrás, né? Então, às vezes ele começou com um gerente numa fazenda de 2 mil hectares. Hoje ele tem 3, 4 fazendas que somam 20 mil hectares. Ele quer que o mesmo gerente, sozinho, que cuidava, que começou com ele com os 2 mil, cuide dos 20. Parece uns gargalos. Exatamente. E aí a gente tem os dois casos. O caso do gerente que se incomoda com isso e ele demonstra que precisa de ajuda, mas a gente também tem o gerente que absorveu essa cultura. E aí ele também tem o agrônomo de confiança dele, que ele quer que seja agrônomo de todo mundo. Então você vê que vira uma cultura de fato. Né? E aí a gente tenta mostrar para ele que não funciona, né? Que a gente precisa de mais pessoas, de uma estrutura. O que é necessário com eficiência, Exatamente. É isso? Porque não é uma pessoa por colocar pessoa, né? Porque eu já vi vários casos de produtores que não querem inchar, né? Isso aqui vai me quebrar, né? Mas acho que é o contrário, né? Ter a pessoa certa no lugar certo para gerar eficiência, né? E efetivamente mesmo, eu gosto de sempre apresentar dados, né? Então, como a gente falou, até no nosso diagnóstico, né, eu sempre gosto de pedir para todo mundo escrever todas as funções. Por exemplo, é uma prática que eu tenho, né? Vamos supor, se a gente vai atacar o financeiro. Eu chego na equipe do financeiro, eu converso com cada um e penso, faz uma listinha para mim de todas as suas atividades, de tudo que você faz. E aí, às vezes, quando a gente vai apresentar pro dono, e ele, nossa, mas ela faz isso. Nossa, mas isso também ela... Você entende? Porque o dia a dia às vezes não é acompanhado. E tem casos também da pessoa que não tem tantas atividades que poderia render um pouco mais. Existe o contrário também, mas normalmente não é. Normalmente tem bastante Normalmente funções. É sempre uma que está cuidando de 30 coisas. E às vezes você tem que distribuir isso aqui para ter mais eficiência, é isso? Exatamente. Alocar em departamentos corretos, eu acho que é muito importante. O financeiro fazer o que é financeiro, o contábil fazer o que é contábil, porque fica cada um na sua caixinha. Legal.